Salve Maria, meus queridos amigos do YouTube. Olha quem está conosco aqui no vídeo de hoje. Hoje nós iremos falar sobre Padre Pio e as almas do purgatório. Padre Pio viveu, assim, intensos mistérios com almas do purgatório e tem conselhos muito importantes dele para nós neste vídeo. E o primeiro conselho do Padre Pio é, quando ele viu um religioso amigo dele no convento, ele chegou para o religioso e disse: "Hoje eu vi o teu pai subindo ao purgatório." E aí o religioso falou assim: "Mas Padre Pio, meu pai já morreu fazem 30 anos." Ao que Padre Pio responde: "Meu caro, diante de Deus tudo se paga." Com esta breve explicação do Padre Pio, mais uma vez nós vamos entender que o purgatório é a prisão da justiça divina e que a menor ofensa a Deus, haveremos de pagar no purgatório. E com essa lição que o Padre Pio deu a este rapaz, que o pai dele ficou 30 anos no purgatório, qual que deve ser o fruto para nós nessa primeira história do Padre Pio? O fruto para nós é que o pecado é a grande desgraça, queridos. Quando a gente escuta o próprio Padre Pio dizendo, quando foi aquela historinha do menino que estava no convento, eu já contei ela várias vezes porque aquilo me impressionou de fato, e que tinha um rapaz fazendo barulhos no convento, porque ele tinha rasgado a bermuda e o pai dele tinha dado uma bronca. O Padre Pio sai do confessionário, vai acalmar o papai dele, e quando ele está conversando com o pai, ele meu caro, às vezes quando nós somos pequenos nós rasgamos a bermuda, né? E aí o Padre Pio consolou o pai, e o pai consolou o menino, parou de dar bronca e houve silêncio no convento, né? Um religioso chega para o Padre Pio e pergunta assim: "Ô Padre Pio, quando você era criança, você rasgava a bermuda?" Ele falou: "Não." Mas ele olha para trás e fala assim: "Mas eu rasgaria 10 vezes a minha cara para não cometer um pecado contra o meu Deus." Se um santo iluminado pela graça divina chega a essa compreensão de preferir rasgar a sua própria cara, ou como São Domingos Sábios que falava, antes morrer do que pecar, se um santo, um homem de carne e osso, com um pecado original, claro, com uma graça elevadíssima, como esse santo aqui que é meu santo de devoção teve, ele tinha esse nojo do pecado, você imagina como o próprio Deus, que é o Senhor do universo, não vê a menor mancha do pecado. E aí a gente entende como que a percepção do pecado hoje é nula. Ela é nula. As pessoas, quando vão falar de pecado mortal, eu não roubei, eu não matei, né? Os santos, eles não tinham pavor somente de pecado mortal ou de pecado venial. Os santos, eles tinham pavor das imperfeições que eles poderiam cometer contra Deus. Então eu acho que nessa série do pecado, nessa série do purgatório, nós poderíamos pedir luzes para Deus, para Nossa Senhora e hoje para o Padre Pio, de maneira particular, para que possamos ter ódio e nojo do pecado. Vamos continuar aqui com algumas histórias que eu separei aqui para vocês do nosso querido amado Padre Pio. "É melhor viver o purgatório sobre a terra, sem dúvida alguma", ele dizia. Então ele vai dizer assim, é um diálogo: "Ensinai-me um atalho para chegar a Deus." O atalho é a Virgem Santíssima. "Tenho medo de nos separarmos ao morrer. Vós ireis para o paraíso e eu para o purgatório. Por isso te digo," isso daqui é uma filha espiritual do Padre Pio, "pede a Deus que te faça viver o purgatório na terra, amando e sofrendo com generosidade, aceitando por amor de Deus tudo o que Ele quiser te enviar." Olha o que o Padre Pio falava para você mitigar. Pede a Deus que te faça viver o purgatório na terra. Já é uma coisa difícil. Por quê? Porque as pessoas têm nojo, pavor de sofrimento, de cruz. Porque se tem uma coisa que saiu do vocabulário dos pregadores, dos sacerdotes, é esse grande mistério do sofrimento. Mas lembre-se, queridos, Nosso Senhor disse em São Mateus 10,38, "Aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim." Ou seja, nós não podemos unir a Nosso Senhor Jesus Cristo sem uma vida crucificada com Ele. Paulo dizia em Gálatas capítulo 2, versículo 19, "Eu estou preso à cruz de Cristo." Não tem união com Deus sem a cruz. Esse que é o grande problema das pessoas que querem ter vida espiritual. Elas querem sentir gozo, elas querem chorar, elas querem ter visões, elas querem poder fazer milagre no nome de Jesus. Mas quem hoje em dia que quer sofrer por Jesus? Lembrando
que São Luís de Montfort, inclusive o Padre Pio até está em cima do livro dele, a gente tem uma obra seleta de São Luís de Montfort aqui maravilhosa, e assim, dentro dessa obra, olha a foto dele, né, pisando o diabo com a cruz na mão, né, se não tiver com a cruz na mão, não pisa no diabo não. Aqui tem um livro chamado Carta aos Amigos da Cruz, são meditações preciosíssimas, em que o santo dizia: Cristo teve muitos amigos em volta da mesa, mas poucos em volta da cruz. E eu mesmo dizia que para você encontrar um amigo da cruz é um entre 100 mil pessoas. Um amigo da cruz entre 100 mil pessoas. Então, assim, acho que você já entendeu. Então, eu pedi para viver o purgatório na terra, amando e sofrendo com generosidade. Esse é o grande segredo da santidade, vai dizer o padre inteiro. A generosidade, o oferecimento. Acho que tem aqui uma passagem muito bonita de Romanos capítulo 12, versículo 1, onde vai dizer aqui o que, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês direitinho, ó. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a ofereceres vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Oferecer o corpo em sacrifício. Sacrifício não é uma coisa gostosa, mas é uma coisa que une. É uma coisa que mortifica e é uma coisa que nos tira do pecado, por amor a Deus. Agora, é difícil você encontrar pessoas assim hoje em dia, né? Aceitando por amor de Deus. Então, o Padre Pio diz, não é aceitando por aceitar o sofrimento, é com um objetivo, pelo amor de Deus. Eu amo a Deus e por isso que eu aceito esse sofrimento. Então, você percebe aqui que a imitação de Jesus e todos os santos quiseram imitar a Cristo e passaram por diversas provações e cruzes na vida. Mas eles vão agradecer a Deus como São Pedro de Alcântara, que quando passou no céu, foi direto para o céu. Não, isso daqui eu vou fazer outro vídeo. Esse de São Pedro de Alcântara eu não vou contar tudo não. Mas aqui, ó, por amor de Deus, tudo o que ele quiser te enviar. E aí o Padre Pio vai dizer aqui, ó, tem um livro que a nossa editora publicou, inclusive, isso daqui seria uma maravilha você ler, viu? Adquira esse livro aqui sobre o Padre Pio, que é uma beleza. São Pio de Petrotilo, estigmatizado do século XX, vai dizer aqui, ó, sobre o destino do Padre Guido. O Padre Pio afirmou, ele nem mesmo esteve no purgatório, já está no paraíso. Este padre havia sofrido 2 meses sem se lamentar de um tumor de pulmão muito doloroso. Aí é quando a gente vê o Padre Pio falando para oferecer o sacrifício. Poxa, que segredo esse, né? O padre sofreu 2 meses sem reclamar, oferecendo a Deus e ó, diretamente para o céu, sem passar para o purgatório, né? Tem algumas outras coisas aqui que eu separei aqui para vocês, para a gente falar aqui sobre essa questão aqui, ó. Vamos lá. Ele costumava, o Padre Pio, visitar muitas vezes as almas do purgatório. Disse-me de repente, cheio de dor, enquanto me confessava: não te desejo que vás para o purgatório. Por quê, padre? Olha isso daqui que o Padre Pio vai dizer. Preste atenção. Isso para mim é uma novidade. Eu não tinha noção. Porque em certos pontos é semelhante ao inferno. Ou ainda pior. Eu nunca tinha escutado falar isso na doutrina católica. O Padre Pio me veio com uma novidade. Não será melhor sofrer cá na terra, envoltos no amor de Deus e no meio do sofrimento, que no purgatório? O Padre Pio dizia que no purgatório o sofrimento da criatura não lhe aumentava os méritos, mas aqui aumenta. Sofrer com paciência, com resignação, aumenta os méritos. É como quem está na prisão, expia sua pena, mas não é premiado pelo governo. Na prisão, quem te dá prêmios? Pelo contrário, quando se sofre por amor de Deus, obtém-se muitos méritos e evita-se o purgatório. Isso daqui que o Padre Pio dizia. Ele vai dizer de Dante, onde a alma se purifica e para subir ao céu te torna digna. Está bem, mas quanto tempo perdeu entretanto? Na missa, o Padre Pio pedia sempre a Jesus que nos ajudasse a viver o purgatório cá na terra. Que devo fazer para não ir ao purgatório? Aí o Padre Pio vai falar assim, ó, oração, meditação e praticar a caridade com o próximo. Por que você não pega essa dica que o Padre Pio falou aqui, ó? Escreve num papel, oração, meditação e praticar a caridade com o próximo. Não se esqueça que Santa Catarina de Sena dizia: a virtude é praticada no próximo, o amor ao próximo, a paciência com o próximo, sobretudo nas pessoas da nossa própria casa. A sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, as pessoas que estão mais próximos a você.
Na aridez e nas tentações ponho de parte algumas devoções, quase não tenho vontade de nada. Isso daqui já não tem nada a ver, mas eu fiquei com tanta vontade de ver isso, de ler isso daqui para vocês, porque isso daqui é o que acontece com as pessoas. Quando está em consolação espiritual, reza. Quando está na aridez, abandona Deus. O Padre Pio falou para essa pessoa: pateta, nesse estado deves esforçar-te por fazer o mesmo que sempre fizesse em tempo de consolações, sem pensar no gosto que não sentes. A devoção é isto, servir por puro amor. Ele vai falar: recorre à santa leitura e antes de ler, recomenda-te a Deus, para que se digne falar-te ao coração e servir-te de guia. Tá? Então ele mandava fazer leituras espirituais para ter alguma coisa na inteligência, para colocar em oração e para colocar em meditação, para não abandonar Deus no fervor. Por quê? Para você evitar o purgatório. Mais uma vez o Padre Pio dizia: oração, meditação e praticar a caridade com o próximo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu temo um pouco isso daqui que eu tive que falar para vocês. Por que eu temo? Porque a nossa geração, ela não tem quase costume mais de fazer mortificações, de amar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, de padecer sofrimentos e glorificá-lo. Nas provações a gente só reclama. Não tem aquela coisa que Paulo estava preso e louvando a Deus com Silas dentro da cadeia, ou como Filipenses 4:4, Paulo preso e levantando as mãos e dizendo: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. A gente gosta muito de sucesso, a gente gosta muito de abundância, a gente gosta muito de fartura, a gente gosta muito de prosperidade, e quando chega a cruz, a gente blasfema, a gente fala mal, a gente reclama. Isso daí é a perda do espírito central do cristianismo na nossa vida. E por que eu falei para vocês que eu tenho medo? Porque as pessoas podem incorrer num grande problema que aconteceu com uma mulher que foi falar com o Padre Pio. E isso daqui é um grande desespero. Há uma viúva de São Severo que perguntou ao Padre Pio sobre o destino eterno do seu marido que havia se suicidado. Ele respondeu: não há esperança. Eu temo que as pessoas, por rejeitarem a vida de Cristo e viverem um catolicismo de hosanas e aleluias e sem olhar para a cruz, não tem esperança para essas almas. E uma grande esperança para nós seria o purgatório. E este padre que está aqui, representado nessa imagem, foi pego um dia chorando e perguntaram a ele: Padre Pio, por que choras? E ele disse: eu tenho medo de não ter espaço na próxima geração para tantas almas que serão condenadas ao inferno. Eu também tenho medo pela minha própria alma e pela graça que Deus me dá de ser pregador. Eu luto para persuadir as pessoas a terem desejo do céu. Mas eu também tenho muito medo disso, porque há tão pouca generosidade. E a gente vê que com tanta dificuldade as pessoas vão para o purgatório. E se nessa série de vídeos as pessoas não entenderem o que Cristo pede para nós, o que a igreja pede para nós, a visão de Fátima vai se repetir. Muitas almas vão ao inferno, porque não há quem faça sacrifícios e penitências. Que Padre Pio nos ajude a ter uma vida cristã, para com a graça de Deus podermos evitar o inferno e pagar a nossa falta de generosidade no purgatório.